Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 9. Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 9. Sentados mesmo, irmãos. A palavra de Deus nos diz. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E levou Abrão consigo a Saraí, sua esposa, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentara em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Sequim, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Oramos, irmãos. Eterno Deus, Pai, graça te damos pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos. Estamos aqui, ó Pai, para aprender de ti. Tu sabes que o teu servo nada sabe. Só o Senhor pode nos capacitar, nos levar a tua palavra, a tua verdade. Nos ensina, Pai, nos capacitando, retirando de nós o que nos impede de sermos santos, de sermos justos. Nos ensina, Pai, a sermos fiéis a Ti, a darmos crédito à Tua palavra. O Senhor abençoou a família de Abrão. Fala, Santo Deus, aos nossos corações esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus chama Abrão. Esse texto, de grande importância para a história da redenção em Cristo. Deus chama Abrão e, através dele e de seus descendentes, trará o mediador do pacto da graça. Meus amados irmãos, Abrão é descendente de Sem, e Deus, em sua providência, foi agindo por esta família até por fim o chamou, com um propósito de abençoá-los.
Meus queridos irmãos, precisamos estudar esse texto em temor. Suplicando ao Senhor que nos ilumine, porque a revelação já foi dada. Precisamos agora da iluminação da palavra de Deus. E no verso 1, a palavra de Deus nos mostra a fé de Abraão. O versículo 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Meus amados irmãos, observando as ordens dadas por Deus a Abraão, descobrimos que este só obedeceu porque teve fé. Mas é necessário entendermos que a fé não é nossa. É um dom de Deus. Veja a graça de Deus tocando no coração de Abraão. O Senhor ordena que deixe sua terra, sua parentela e a casa do seu pai. Então somos como uma geração e entendemos que isso não é fácil, irmãos. Obedecermos não é algo fácil. Principalmente ao chamado de Deus. Aqui começa uma história de submissão à vontade de Deus. Vejamos, irmãos, o que nos diz o escrito de Hebreus, no capítulo 11, do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu ao fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Imagina. Assim é a vida cristã. Precisamos entender que sem fé, sem acreditar, é impossível agradar a Deus, se submeter aos ensinamentos de Deus. Meus amados irmãos, por esse texto vimos que era difícil largar suas raízes, mas as coisas eram ainda mais difíceis, visto que Deus não dissera a Abraão para onde ele ia. Sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso é fácil hoje, irmãos. Analisarmos e achar que isso foi algo simples. E aí precisamos entender que, de fato, é preciso ter fé. Estamos aqui reunidos porque acreditamos na existência de um Deus que está vivo, que está aqui presente, que está dentro de nós e que tem nos abençoado. Meus amados irmãos, a fé é uma confiança na palavra de Deus que nos leva a agir baseado nela. Então, buscando sempre a vontade de Deus e não a nossa. Este foi o propósito de Deus na vida de Abraão. Quem não tem esta fé não obedecerá a Deus de forma alguma. Mas como vai entender os propósitos de Deus?
Imagine que Deus nos chamou para fora do mundo em que vivemos. Mas num contexto de sermos diferentes, de sermos luz, de sermos sal. A igreja do Senhor Jesus, ela é diferente. A trajetória cristã, ela requer de nós obediência à palavra de Deus. E aqui, irmãos, ele obedece. Porque ele recebe de Deus a graça da fé. De poder acreditar. De poder entender que Deus estava o chamando para uma nova vida. Para uma nova história. Meus amados irmãos, as promessas feitas a Abraão é a relação e a relação delas com todos os povos. Do verso 1 ao verso 3. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava prometendo, irmãos, algo especial. Algo que jamais ele iria ter ou conseguir se desobedecesse. Então essa obediência não está no nosso querer, não está em nossa vontade, mas é uma ação de Deus que nos ajuda a entendermos o seu propósito nas nossas vidas. Isso é ser cristão, irmãos. Por isso nós estamos aqui, para adorarmos a este Deus Santo, porque Ele tem tocado nos nossos corações com a Tua palavra, Ele tem nos ensinado, Ele tem, irmãos, nos agraciado. Então, por isso, que hoje é motivo de alegria, de entendermos que Deus, Ele nos chamou, Ele nos buscou. Tem colocado, irmãos, este propósito nos nossos corações. A palavra de Deus nos mostra que, junto às exigências, o Senhor apresenta as promessas. Prometeu-lhe a terra. Deus promete a ele a terra. Que fará dele uma grande nação, e que o abençoará, e que tornará o seu nome famoso. Devemos destacar a questão de ser abençoado. Na verdade, ser bendito é desfrutar da própria presença de Deus. E aqui eu fico a pensar. Aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Adão perdeu a presença de Deus. E agora, irmãos, Abraão, ele sente a presença de Deus. Não pelo seu querer, mas pela vontade do próprio Deus. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Meus amados irmãos, devemos destacar essa presença de Deus nas nossas vidas. E que na maioria das vezes não temos valorizado. Aquilo que foi abandonado lá no Jardim do Éden.
O Senhor tem nos abençoado, irmãos, com esta presença viva nos nossos corações. A palavra de Deus nos diz que desde a queda os homens perderam a comunhão com Deus. Desde a queda, os homens perderam esta comunhão. Mas em Abraão, vimos a volta desta verdadeira bênção. Ao mesmo tempo em que lhe é dito que por ele a bênção chegará a todas as famílias da terra. Por isso, irmãos, precisamos nos alegrar. Não por nós mesmos, mas pela tua graça, pela tua misericórdia. Sabemos que esta bênção está ligada ao Filho de Deus, o Emanuel, que viria redimir o seu povo, trazendo Deus até este povo, fazendo dele o povo de Deus. E o que iremos daqui a pouco participar da mesa do Senhor, pelo que ele fez, pelos seus grandes feitos, não por mérito, irmãos, não por mérito. Esta é a bênção. Abraão é o instrumento de Deus em tudo isso, em todas as outras bênçãos especificadas, ou seja, na terra, a descendência e a fama estaria vinculadas a esta bênção primordial, a bênção da comunhão com Deus. Aquela bênção que foi perdida, ela é restaurada pela própria vontade de Deus. E abençoando todas as famílias. Todas as famílias. Meus amados irmãos, se por Abraão a bênção chega aos demais povos, é de extrema importância a reação de cada pessoa à revelação dada a Abraão. O Senhor disse que aqueles que derem valor a Abraão seriam abençoados, mas aqueles que o desprezassem seriam amaldiçoados. Veja, a proteção e a segurança em que Deus está dando a Abraão. Deus disse, olha, eu não estou me importando com aqueles que irão zombar. Mas aqueles que te abençoarem, serão abençoados. Os que não te abençoarem, serão amaldiçoados. Daí a importância desse texto, irmãos, para cada irmão, sem exceção. Como você encara a revelação que foi dada a Abraão? Precisamos parar para ver que algo de especial aconteceu para a vida do ser humano, a restauração daquilo que foi perdido. A restauração. E você pega do versículo 4 ao 9, você vai ver a revelação, ela é ampliada. Ela não para, ela não morre ali em Abraão. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ele cumpriu, irmãos. Ele obedeceu. Devemos notar que a revelação dada por Deus a Abraão foi ampliada gratuitamente. Ele foi abençoado exclusivamente pela vontade de Deus. A chamada teve início ainda em Uz, antes de habitar em Harã. Atos 7, de 2 a 3. A gente vê isso, irmãos. Mas em Harã deve ter se tornado mais clara
esse chamado. Lembremos que quando Abrão parte de Harã, ainda não sabia para onde ele iria. Isso torna-se a coisa mais difícil. Para onde eu vou? Quando se fala de renúncia, irmãos, é algo que não é brincadeira. Porque sempre pensamos em nos proteger. Sempre pensamos no melhor. Sempre. E aí Deus se aparece a ele. E ele, sem conhecer, simplesmente diz: sai da tua terra, da tua parentela, e venha para uma terra que eu te mostrarei. Imagine o que é o Evangelho. Nós não temos forças, irmãos, para entendermos isso. Imagine a humanidade aí fora. Como é difícil de entender. Por que ser crente? Por que ser cristão? Mas nós temos a resposta. Porque o Senhor nos deu o discernimento para entendermos a palavra de Deus espiritualmente. E é esse espiritual que tem nos ensinado, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que Abraão chega ao carvalho de Moré. Possivelmente, naquele lugar, praticava-se a idolatria. Pois o nome local tinha a ver com a prática de adivinhação. Mas quando ele chega lá, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar a sua segurança. Ele vai se envolver com os povos. Ele vai preparar um altar para agradecer a Deus. Ele vai cultuar a Deus em agradecimento. Meus amados irmãos, no entanto, Abrão vai caminhando e estabelecendo altares ao Senhor, o que indica que reivindicava aquela terra ao Senhor como único dono. Toda essa terra não é dos cananeus. Toda esta terra, ela é do Senhor. Algo, irmãos, inexplicável para quem não é crente. Estamos aqui nesta jornada porque cremos através da palavra e o Senhor cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Essa é a grande realidade. Porque servimos um Deus que está presente nos nossos corações. Meus amados irmãos, todos os deuses, todas as nações são falsos. E Abrão anuncia o verdadeiro Deus em uma terra estranha, em um lugar estranho para ele. De fato, em Abrão, todos seriam abençoados. Ali tinha um propósito. E herdamos isso, irmãos. Herdamos isso. As pessoas cristãs às vezes esquecem desta promessa. Esquece desta promessa. E todos nós aqui somos filhos de Abraão na fé. Porque cremos em Cristo Jesus. Porque cremos. Então somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai, mas é o nosso pai na fé, porque ele creu na promessa de Deus. E que promessa, irmãos? E que promessa? Deus vai construir uma família aonde ele já conhecia. E que ele estava com 75 anos, conhecia a sua parceira como ninguém. E sabia que ela era estéril. E Deus promete um descendente. Essa história, irmãos, ela é tão linda.
E a dificuldade em que o homem tem de acreditar nas coisas de Deus, e a dificuldade que nós temos de acreditar nas coisas de Deus. Quando Deus prometeu, ele achou que poderia ajudar Deus. Junto com Saraí, ele tem um filho com a sua escrava, Ismael. E aí Deus, não é isso não. Não. Sua esposa vai ter um filho. Como? Veja como é o evangelho. Uma mulher estéril, já de idade. Imagine. Deus quebra todas as barreiras para mostrar que Ele é Deus. Ele quebra todos os obstáculos para mostrar que somos limitados. Mas Ele não. Mas Ele não, irmãos. Meus amados irmãos, temos, portanto, neste trecho, a progressão da revelação de Deus a Abrão e sua resposta em fé a esta revelação. Deus está estabelecendo o seu plano de redenção. O plano de redenção para nos salvar. Para nos perdoar. Então nós não estamos aqui, irmãos, por nada. Estamos aqui porque fomos convocados por Deus para adorar em espírito e em verdade. Eu quero concluir dizendo isso. Como traremos a revelação dada por Deus a Abraão? Ora, quem o despreza, despreza a Cristo, que está ligado a Abraão. Por Cristo temos a bênção da comunhão com Deus. Assim, para o incrédulo, só resta a maldição. Mas que todos nós sigamos as pisadas de fé de Abraão. E dessa forma sejamos benditos junto com ele. E só o Senhor quem faz esta obra. Como igreja, como crente, sentimos essa alegria de servir um Deus que tudo pode. Um Deus que tem nos agraciado, que tem perdoado os nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus.